Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast de Ciência com Impacto. O nosso convidado de hoje vem da Universidade de Aveiro, chama-se Rui Rocha. Rui, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para estares aqui presente. Obrigado, Paulo, é um gosto. O Rui Rocha é biólogo marinho, licenciou-se na Universidade do Algarve com especialização em aquacultura, mas foi na Universidade de Aveiro que recebeste o teu doutoramento dedicado à produção e conservação de corais. Fazes parte do grupo de investigação dedicado às alterações ambientais, riscos e conservação e, segundo as minhas contas, és autor de mais de 100 publicações científicas entre artigos e comunicações. É isto? Exatamente, sim. É um currículo impressionante. Rui, tenho muitas perguntas para ti ao longo destes próximos minutos, longos minutos, mas queria começar a nossa conversa com um tema atual e da qual tu és especialista, a aquacultura. Quão importante é que é a aquacultura para nós, para a sociedade humana, nos dias de hoje? A aquacultura é ou pode ser uma garantia de produção de alimento a preço justo para todos. O planeta enfrenta um problema, na minha opinião, um problema de fundo que é o excesso de população, não é? Este excesso de população que se vai agravar, não é? Que se vai agravar, e a tendência é essa, e este é o problema de fundo que só poderá ser resolvido, na minha opinião também, com educação e com medidas de planeamento familiar e apoio, principalmente nos países menos desenvolvidos. Vamos desenvolver esse tema, é uma das minhas perguntas para ti. Mas nesta resposta que me estavas a dar, tocaste num tema que é a produção de alimento a preço justo. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que a aquacultura tem diversas vantagens do ponto de vista de produção animal. Por exemplo, os peixes têm o que se chama tecnicamente uma conversão alimentar excelente, porque precisam de ingerir pouco alimento para produzir um peso determinado de carne, ou seja, há espécies que estão de tal forma estudadas e cujo cultivo está de tal forma otimizado que podem produzir 1 kg de peixe consumindo 1,2 kg, 1,3 kg de ração. Um rácio que é difícil encontrar, por exemplo, nos animais terrestres, nas vacas, nos porcos. Precisamente, por exemplo, as vacas necessitam de aproximadamente 8 kg de alimento para produzir 1 kg de carne. Portanto, estamos aqui a falar de animais extremamente eficientes na conversão do alimento que ingerem. E depois, os recursos naturais são finitos e o planeta não tem capacidade para fornecer alimento selvagem, não é? No caso da pesca, sim, para a população mundial. Também é sabido que os organismos aquáticos são alimentos muito saudáveis. Podem levantar-se aqui diversas questões relacionadas com a poluição, etc. Mas, do ponto de vista bioquímico, são alimentos saudáveis. E depois, fazendo a ponte para o que estava a falar, há países onde de facto há um déficit proteico, essencialmente proteína animal, que pode afetar o desenvolvimento principalmente dos grupos mais suscetíveis, designadamente as crianças. Então a aquacultura pode ter aqui diversas vertentes, diversos modelos e regimes de produção, desde a produção extensiva até à produção superintensiva, e estes diversos modelos adequam-se às realidades e às necessidades de cada país ou de cada região. E pode ser uma forma de produção de alimento de forma sustentável, obviamente, para a população mundial, enquanto não se mitiga ou não se resolve este problema de fundo, que é de facto... É da população. É da população, exatamente. Isto são pensos rápidos que se colocam, mas é necessário criar e adequar formas de produção de alimentos para todos, acessíveis a todos. Dando aqui só um exemplo, se calhar a geração dos meus avós ou dos meus bisavós consumiam com muita frequência caça, não é? Porque havia disponibilidade e abundância.
Havia menos pessoas, existiam mais recursos. Hoje em dia, penso que o fazão ou a perdiz passarão pela mesa de pouquíssimas pessoas a nível nacional. Provavelmente isto acontecerá com o peixe selvagem, não é? Sim. E o peixe da aquacultura será, tal como hoje é o frango ou o porco ou a vaca, um alimento produzido para a alimentação. É uma à parte, eu depois queria retomar aí um pouco o raciocínio que tu estavas a ter, mas essa tua resposta leva-me aqui a uma à parte, que é, quando tu dizes que temos um excesso de sobrepopulação, eu concordo, mas achas que o grande problema é o excesso de sobrepopulação ou é a forma como ela está distribuída no globo? Porque temos os países ditos mais desenvolvidos com um envelhecimento muito grande e com taxas de natalidade muito baixas, e temos os países subdesenvolvidos onde os recursos são mais escassos, esses sim, se calhar com booms de população, o que aliás tem estado na origem de muitas destas migrações. Não achas que se a população fosse distribuída de forma mais equilibrada no mundo, conseguiríamos também racionalizar melhor a distribuição de recursos? Sim, eu acho que essa poderia ser uma medida a curto prazo ou a curto médio prazo, mas a longo prazo enfrentaremos sempre o problema da sobrepopulação, porque o crescimento ou as tendências de crescimento das últimas décadas dão-nos esse indicador. Sim. E depois advêm daí vários problemas, como a poluição, como outros que dificilmente poderemos desenvolver projetos ou ações para a mitigação desses problemas, mas se o problema... Porque eles são demasiado grandes, não é? Exatamente. O que eu te queria perguntar, porque sei que tu estás muito envolvido, é que de facto a aquacultura assume formas muito próprias e diversas, como aliás tu falaste, desde do extensivo ao semi-intensivo, ao intensivo, ao super-intensivo, mas sei que tu estás envolvido na criação de um tipo de aquacultura que não tem nada a ver destas que estávamos aqui a falar, que é a aquacultura comunitária. A aquacultura comunitária e nomeadamente tens projetos em Moçambique, também sei que noutras geografias, já lá vamos, mas sei que inicialmente os teus projetos na área da aquacultura comunitária começaram em Moçambique. Explica-me lá o que é isto da aquacultura comunitária. A aquacultura comunitária, como o nome indica, é um tipo de cultivo que é desenvolvido por comunidades ou por famílias. Tecnicamente pode ter também o nome de aquacultura de subsistência, ou seja, é a produção de alimentos a nível local por famílias ou comunidades que se organizam nesse sentido, e a produção tem como objetivo principal ou como primeiro objetivo a subsistência dessa mesma comunidade, dessas mesmas famílias. Mas por que optar por uma aquacultura e não pela tradicional agricultura de subsistência? Porque a tradicional agricultura de subsistência é complementar a este tipo de aquacultura e é importante manter ambas as atividades em equilíbrio, porque se olharmos para um prato ideal, não é? Deverá ter os vegetais, deverá ter uma porção de proteína animal. Nós no mundo ocidental ingerimos muito mais proteína do que necessitamos, exatamente. Esse também é um problema. Há hábitos que poderiam ser mudados. No entanto, esta proteína animal faz falta. E poderão dizer, mas existem substitutos, podem tomar alguns aminoácidos essenciais, vitaminas, ácidos gordos, ômega 3, etc. Isso é muito bonito. Em Lisboa, Paris, Madrid, exatamente. Claro. Mas há aldeias onde não existe eletricidade, não existe água potável e não existe qualquer tipo de infraestrutura. E é nessas aldeias que tu estás a trabalhar em Moçambique? É nessas aldeias que temos trabalhado, exatamente. Isto surgiu, eu no passado não tenho qualquer tipo de ligação familiar com a África, pelo menos que eu saiba, mas desde criança que tive este interesse e esta curiosidade de perceber como é que era. E a beleza dos documentários, não é? Que nos levam a viajar para esses sítios. Que me levou a desenvolver uma paixão que depois, no primeiro impacto que tive, foi uma decepção, não é? Porque imaginava, ou seja, por outro lado, não imaginava um mundo tão desigual, onde existe muita pobreza, mas também, para além da pobreza, existe muita falta de informação e pouca capacitação técnica, e depois as pessoas acabam por se entregar ao seu próprio destino. E depois vemos muita riqueza, muito acima dos nossos padrões, no outro extremo, exatamente. São países de extremos, onde há muito trabalho por fazer. E não é por falta de financiamento. Muitas vezes
entra muito dinheiro nesses países. Estamos a falar fundamentalmente de financiamento internacional. Internacional, exatamente, mas depois a aplicação não gera os efeitos que esperaríamos. E então começámos por desenvolver projetos pequenos, em parceria com a universidade local, concretamente neste caso de Moçambique, com a Universidade Pública do Norte de Moçambique, que é a Unilúrio, e também envolvendo as autoridades governamentais a nível da província de Cabo Delgado, envolvendo ONGs, e então criámos aqui uma estrutura. O primeiro projeto surgiu em colaboração com o ZSL, que é o Zoological Society of London, e então criámos aqui uma equipa, no caso foi o ZSL que criou o primeiro projeto, nós integramos, e depois os primeiros resultados foram interessantes e continuaram. Daí para cá temos vindo a trabalhar com vários constrangimentos, desde climatéricos, a questão dos furacões, etc., até... E agora hoje em dia o radicalismo islâmico no norte de Moçambique também Exatamente, afeta de sobremaneira, porque nós tínhamos uma aldeia no norte de Moçambique, no norte de Cabo Delgado, onde tínhamos desenvolvido um projeto, porque esta questão da aquacultura de subsistência ou comunitária não é bem ciência, ou não é de todo ciência, talvez. Mas usa conhecimento científico, não é? Mas usa conhecimento científico e depende deste conhecimento científico. Sim. Porque muitas vezes, sem recurso à bibliografia, à internet, temos que improvisar metodologias de cultivo de espécies que não são conhecidas a nível de técnicas de produção, não é? E depois temos que simplificar estas metodologias ao ponto de poderem ser replicadas e praticadas por estas pessoas. Mesmo na vossa ausência. Mesmo na nossa ausência. E esse é o grande desafio. É muitas vezes ganhar a confiança destas pessoas para que elas nos ouçam, despertar o interesse para esta atividade e depois o fenómeno da espera, que eu acho que este é um detalhe que eu não... A espera dos resultados? A espera dos resultados. Porque estas pessoas vivem muito do imediato. O futuro é o logo à tarde. O que é que eu vou comer logo à tarde ou logo à noite? Este é o futuro. O presente é agora. O futuro do amanhã ou da próxima semana ou do próximo mês está tão longe que não existe. Não sabemos que chegamos lá. Não existe porque as condições em que vivem são de facto condições dificílimas, diria mesmo, que levam a que haja esta postura. Por outro lado, os recursos também são generosos, não é? Logo, este extrativismo que muitas destas populações utilizam como forma de vida continua a dar para subsistirem, mas nos últimos anos tem-se verificado um decréscimo e um declínio destes recursos. Era aí que eu queria chegar, porque na verdade este tipo de aquacultura que estamos a falar, de subsistência ou comunitária, não se limita a produzir o peixe para a comunidade local. Tem uma dimensão social importante, até na área da microeconomia, das economias familiares, mas também tem uma dimensão conservacionista, ou seja, vocês quando estão a implementar estes projetos sabem que vão ter impacto na proteção de stocks e de espécies selvagens, locais e selvagens, não é? Pelo menos temos essa esperança, pelo menos tem essa esperança, não é? Porque estas pessoas iam à pesca e apanhavam tudo que vem à rede e portanto os stocks estão a ser muito degradados, não é? Exatamente. Há uma questão interessante que talvez ajude a explicar isto. A diversidade. Nós pensamos em Moçambique como um país africano de língua oficial portuguesa. Fora das grandes cidades, principalmente nestas zonas mais remotas, as pessoas não falam português. Não falam português porque não existem escolas, porque não existe instrução, e então acaba por haver ali uma mistura de eu não sou sociólogo, nem sei como classificar de etnias ou de grupos que são muito distintos, que falam línguas diferentes, dialetos próprios, e a nível cultural têm diferenças muito grandes e assinaláveis. Portanto, desenvolver uma metodologia para numa aldeia não significa que possa ser replicada exatamente noutras aldeias. Porque tem uma tradição diferente, porque tem lidam com espécies diferentes. Precisamente. Há uns anos houve uma ação de distribuição de redes mosquiteiras para combater a malária. Essas redes mosquiteiras foram rapidamente convertidas em artes de pesca, principalmente pelas mulheres que culturalmente ou tradicionalmente não têm acesso a embarcações. Portanto, os recursos vão diminuindo junto à costa, os homens têm acesso a embarcações para sair para pescar e as mulheres e as crianças ficavam
impedidos de o fazer porque não existia grande coisa para que pudessem recolher ou apanhar. Passaram a ter redes mosquiteiras que apanha tudo. Que apanha tudo. Os peixes pequenos, os peixes médios, não passa nada. Portanto, isto levou ou acentuou ou acelerou, se calhar, esta diminuição dos recursos naturais. A aquacultura, tal como a agricultura neste grande projeto, surgiram aqui como uma forma de compensação ou de dissuasão, se quiseres, para dissuadir as mulheres de praticarem a pesca com redes mosquiteiras. Em troca, tinham aqui formação e capacitação técnica para produzirem os seus próprios alimentos. E este projeto na aldeia de Quiuí, que foi a aldeia que eu falei há pouco, resultou muito bem. Iríamos passar em 2019 para a expansão e para o cultivo em escala piloto, porque fizemos um cultivo experimental, e as pessoas tiveram paciência para esperar, porque estamos a falar de um tempo de espera de 1 ano, não é? E concretamente neste caso trabalhámos com bivalves. Já explico também a escolha das espécies, que é importante. E os bivalves, para além do mais, são aos olhos das pessoas, são pedras que depois têm qualquer coisa para comer lá dentro. Portanto, não têm olhos, não crescem rapidamente e é difícil de ver o desenvolvimento. Portanto, conseguimos captar aqui a atenção das pessoas para esperarem, conseguimos ganhar a confiança destas mesmas pessoas. A primeira abordagem foi caricata, porque há aspectos culturais que nós temos que é como disseram-me uma vez em África e em São Tomé concretamente, que nós temos que viver como os rios, não podemos ultrapassar obstáculos à força, temos que os contornar, que é muito mais fluido. E aprendemos muito com estas pessoas, não é? Que têm um conhecimento. Quando estavas a falar de episódios caricatos, lembras-te de algum? Lembro-me de um. Fui daqui com tudo planeado. A idade traz-nos, ou pelo menos a mim trouxe uma necessidade de planear com antecedência as coisas. Já não consigo viver muito bem com o improviso puro, porque depois não durmo a pensar como é que vai correr ou não vai correr, etc. Então levava tudo planeado. Eu digo eu e a equipa claro. que me acompanhou, sim, obviamente. Estamos sempre a falar de uma equipa. A ciência é um trabalho de equipa, claro. e neste aspecto a ciência aplicada ou esta atividade de ciência entre aspas, ainda mais, não é? Claro. E é preciso que é necessário que as equipas sejam coesas e que hajam, porque nós acampamos em condições um pouco hostis por vezes em termos ambientais e enfim dos recursos que temos para os nossos padrões. Claro. Mas levávamos tudo planeado e fizemos a reunião com o chefe da aldeia, com a entidade, com o mais velho, né? Também com o líder espiritual e com a comunidade para explicarmos o que iríamos fazer, com o intérprete que traduzia. E então eu disse que iríamos cultivar aquele tipo de ostra, que é uma espécie que vive junto ao mangal, que tolera bem uma exposição ao ar durante a maré baixa, e que já existia algum trabalho prévio com espécies do mesmo género que nos facilitaria muito a vida, e então expliquei que iríamos cultivar aquele tipo de ostra e logo disseram, não, isso não vale a pena porque ninguém vai comer. Disse, mas porquê? Isto tudo com intérpretes e tradutores, porque essas ostras apenas podem ser comidas por mulheres, porque se um homem comer essa ostra vai tornar-se mulher. E eu, num desespero de causa, sem internet e sem plano B, comi uma ostra. E disse, estão a ver, está tudo bem comigo. Não, mas isso demora 2 meses. Exatamente. Espera, não é já, tu vais ver. E então, obviamente que percebemos que não vale a pena lutar contra crenças que estão enraizadas há muitas gerações. E então tivemos que improvisar e cultivar outra espécie. Obviamente os resultados do primeiro cultivo foram péssimos, depois fomos melhorando o que identificámos como problemas. E tínhamos já a metodologia afinada para o cultivo desta espécie, com resultados muito interessantes e animadores, mas entretanto a instabilidade, a insegurança e os atentados levaram a que tivéssemos que abandonar infelizmente aquela aldeia. A aldeia foi queimada, foram assassinadas algumas pessoas, infelizmente, e 1 semana ou 2 semanas depois de lá termos estado pela última vez. Custou-me imenso porque já conhecia, para além de tudo, para além da perda de vidas humanas, que é sempre há uma proximidade emocional também, não é? Havia uma proximidade emocional que criei e foi um processo difícil e que quase nos empurra para desistirmos, porque de facto, peço desculpa pela expressão, mas muitas vezes sentimos que é malhar em ferro frio, que o que fazemos pouco ou nada ajuda. Não muda a situação. Sim. Esta situação depressiva demorou 1 semana e logo decidimos
desenvolver estes projetos agora noutras aldeias, e para além dos bivalves, temos um projeto muito interessante também com tilápia. Mas antes, vamos falar ainda dos bivalves. Os bivalves têm uma grande vantagem, é que não precisam de ser alimentados. Exatamente. E a escolha das espécies para a aquacultura de subsistência, principalmente em países onde não existe ou não está disponível com relativa facilidade a ração, não é? Os alimentos artificiais, entre aspas, porque os ingredientes são naturais, mas os alimentos, as rações. E então devemos escolher espécies de baixo nível trófico porque têm várias vantagens. Para já, podem não necessitar de alimento, como é o caso dos bivalves, são filtradores, alimentam-se de forma natural do que está presente na água. Depois, como não fornecemos um alimento, também o impacto ambiental da aquacultura vai ser muito menor. Os resíduos orgânicos. Exatamente. Tudo isso. Depois, os bivalves são espécies que se reproduzem naturalmente, exceto os organismos triploides, que são muitas vezes produzidos em aquacultura intensiva, como a ostra, por exemplo, mas aqui há uma reprodução natural e nós podemos desenvolver metodologias ou equipamentos, utilizando sempre material que está disponível e localmente, não é? Para captar os juvenis. Um bivalve, quando nasce, é uma larva que está no plâncton, faz parte do plâncton, são organismos muito pequeninos que vivem na coluna d'água, e depois tem um processo de transformação que se chama metamorfose e há um assentamento, ou seja, é a passagem da fase em que acaba por estar na coluna d'água para a fase em que se fixa. Nessa fase tem que ser feita a recolha? Nessa fase utilizamos substratos de bambu, por exemplo, que é uma espécie que foi introduzida e que é bastante disponível, e estas larvas ou pós-larvas da ostra vão se fixar ao bambu, e depois a partir daí podemos fazer um cultivo basicamente a esperar que cresçam e proteger de predadores e fazer uma manutenção básica. Portanto, os bivalves têm todas estas vantagens. Depois existem outras espécies igualmente interessantes, e eu estava a falar da tilápia, que é um peixe. Que é um peixe, apesar de é uma espécie muito importante no panorama aquícola a nível mundial, porque tem a tal taxa de conversão muito, muito boa, se for cultivada com dietas é um peixe de que tamanho? É um peixe que parecido com o quê? Aqui para a nossa realidade. É um peixe de água doce. Quem tem aquários ou quem teve aquários sabe, é um ciclídeo. É um peixe que o formato faz lembrar um pouco uma bica ou uma chupa. É um peixe que tem uma decoloração. Existem várias espécies, claro. Sendo de água doce, obviamente. Em Moçambique, a espécie local tolera níveis de salinidade elevados até a água salgada. Portanto, é uma espécie que pode atingir 40 a 50 centímetros de tamanho máximo. No entanto, é consumida com cerca de 150 a 200 gramas. Pode ser consumida seca. Em Angola é o cacuço, que é muito, muito apreciado. A designação que dão, o termo comum que dão à tilápia. Tem uma vantagem, que se for produzida em água doce, que pode ser cultivada em zonas interiores, afastadas do mar, por um lado. Por outro lado, é um peixe que aceita uma variedade de alimentos muito grande. Podemos considerar, assim, de uma forma simplista, que é um peixe omnívoro, não é? Aqui com as devidas ressalvas, mas é um peixe que aceita uma vasta qualidade de alimentos. E temos também um projeto financiado pela Fundação HCAM para o Desenvolvimento e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo, envolvendo também os parceiros moçambicanos, a Unilúrio e as entidades governamentais, e este projeto tem como objetivo desenvolver dietas artesanais, rações artesanais, com base em desperdícios agrícolas e ingredientes locais. É isso que é interessante, ou seja, não queria falar aqui da economia circular, que às tantas já parece um clichê, mas na verdade estamos a falar disso, não é? Ou seja, aquilo que sobra da alimentação das pessoas é usado para fazer a ração do peixe que vai ser criado em aquacultura. Precisamente. Se quisermos fazer uma analogia, é o mesmo como os nossos porcos nas nossas aldeias transmontanas, não é? Exatamente. Que eram criados com o que sobrava dos restos das refeições dos donos, engordavam e depois iam para a matança. Não é? Precisamente. Portanto, isto pode parecer um regresso ao passado ou um retrocesso. Mas eu acho que isto... mas se calhar no passado funcionávamos bem, não é? Quando quebramos essas cadeias, é quando quebramos todas essas ligações que na verdade retrocedemos, não é? Sim, eu concordo. E depois este projeto, para além de aproveitar os desperdícios agrícolas, cascas, folhas, pode estimular também a produção agrícola de
vegetais, ou o feijão, por exemplo, que tem um elevado teor proteico e pode ser utilizado como base desta ração, utilizar feijões locais que têm elevados níveis de índices de produtividade e criar aqui uma sinergia entre a aquacultura e a agricultura e estimular ambas as atividades. E depois a água dos tanques pode ser utilizada para irrigação, um pouco a simplificação do que se usa hoje na aquacultura multitrófica integrada. Sim. Portanto, é utilizar os nível nutrientes... Ao nível rudimentar e local. Não é? A um nível extremamente rudimentar, porque estamos a falar de locais onde não existe sequer eletricidade. Portanto, tudo tem que ser feito de forma artesanal, sustentável e muito simples. E muitas vezes a grande dificuldade é simplificar os processos. E o facto desse tipo de peixe se dar com dietas diferentes permite, na verdade, exportares o conceito para regiões diferentes, onde os cultivos e as bases da alimentação também são distintas, não é? Precisamente. Não só em Moçambique, como também noutros países, como Angola e São Tomé, onde temos também alguns projetos. Como é que começou? Como é que começaram esses projetos em Angola e em São Tomé? De formas distintas, mas tudo surge por contactos, persistência, e depois por vezes também somos contactados através da divulgação destes resultados destes projetos, não é? É muito no passar da palavra. A Universidade de Aveiro tem uma grande vantagem, que é a diversidade cultural e a quantidade de pessoas de diversos países que tem, exatamente, e acaba por sendo uma universidade pequena, acaba por ter uma dimensão muito grande neste aspecto, e designadamente na cooperação, e tem um histórico de cooperação com países africanos de língua oficial portuguesa muito bem sustentado, e depois acaba por possibilitar este tipo de sinergias e este tipo de colaborações. E depois o melhor cartão de visita são os resultados visíveis de um projeto que tenha corrido bem. E depois isto abre diversas portas e surge também, claro, por um interesse, porque, a bem da verdade, a comunidade científica internacional hoje vive de publicações científicas. Os artigos, mais importante, as comunicações em congressos, menos importante, e acaba por ser, a qualidade acaba por ser quantificada, eu diria quase que exclusivamente pelo número de artigos. E este tipo de projetos não dão artigos. Não são propriamente... Podem até dar. Por acaso temos um artigo que será submetido brevemente deste trabalho em Moçambique. Mas estamos a falar de 3 anos de trabalho para ter um artigo. Sim. É diferente do ensaio de 3 dias, um ensaio agudo, ou um ensaio de 3 semanas para produzir um artigo, não é? E o objetivo principal deste tipo de atividade não são os artigos científicos. É de facto um certo gozo pessoal, uma certa loucura associada também ao interesse de mudar qualquer coisa dentro das nossas possibilidades. Eu acho que é mais por aí, é o querer mudar alguma coisa usando conhecimento científico como base na gênese, não é? E não só se faz a diferença na vida dessas pessoas, como na verdade estás a levar ciência para essas pessoas que vivem ainda, tal como muitos de nós aqui nas sociedades mais desenvolvidas, presos a ideias pré-científicas, a mitos religiosos, e portanto é uma forma de lhes levarmos algum conhecimento que de outra forma, enfim, para além de todas as outras vantagens óbvias na vida delas, tem também essa vantagem. Antes de irmos para Angola e São Tomé, queria te perguntar uma pergunta que ficou um bocadinho para trás e que eu estava aqui a questionar-me a mim próprio. Como é que são feitos esses tanques? São de terra? Como é que se fazem esses tanques para a aquacultura? Porque nós aqui, quando pensamos em aquacultura, enfim, a imagem mais comum que nos surge é as velhas salinas que são aproveitadas hoje em dia para a aquacultura. Depois também já temos a aquacultura de mar, mas num país africano, como é que são feitos os tanques para a criação dos peixes? Da forma mais simples possível. E sim, no caso da tilápia, são tanques escavados em terra, e de preferência em terra que tenha particularidades, que tenha alguma impermeabilidade, não é? Solos argilosos, porque tão pouco é possível adquirir um polímero para impermeabilizar. Portanto, claro. Estamos a falar em tanques escavados em terra, como são utilizados aqui na costa portuguesa, como disseste bem, a reconversão das antigas salinas para tanques de produção.
A aquacultura, apesar do desenvolvimento tecnológico que teve, e foi um desenvolvimento assinalável e muito, muito grande nos vários aspectos. Só fazer aqui um pequeno parênteses para desmistificar um pouco a questão dos antibióticos associados à aquacultura. Eu não vou dizer que não são utilizados como são utilizados em qualquer tipo de produção animal, mas o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de probióticos, de pré-bióticos, de medidas preventivas e, se calhar tão importante como tudo isto, a otimização dos processos de cultivo das espécies, levou a que, e obviamente também com as restrições que temos a nível de regulamentação, e fiscalização, levou a que hoje a utilização de antibióticos seja residual e utilizada apenas em condições muito específicas, com os intervalos de segurança. Portanto, o peixe da aquacultura é seguro, tão seguro como qualquer tipo de alimento que comemos, obviamente, não é? A aquacultura, apesar de todo este desenvolvimento tecnológico e da preocupação que existe, a preocupação crescente na otimização de metodologias para reduzir o impacto ambiental, na mitigação do efeito que os efluentes podem ter nos sistemas receptores, ainda em sistemas fechados, com reciclagem e tratamento de água, os chamados RAS, onde a aquacultura é feita em sistema fechado e em sistemas onde todos os parâmetros são controlados ao detalhe e onde os índices de produção são muito elevados, acaba por ser uma atividade dependente do ambiente. E depois existem aqui dois problemas de fundo: é a competição com outras atividades que necessitam ou que ambicionam o mesmo espaço, e depois é a dependência também de água com qualidade para produzir esta atividade. E esta degradação da qualidade da água, quer por ação de todas as atividades antropogénicas, não é, industriais, onde a própria aquacultura também se inclui, levam a que seja necessário que haja uma investigação constante na otimização dos processos. Nós não nos demitimos da investigação, continuamos a investigar. Esta atividade acaba por ser... tarde vamos falar Exatamente. Da tua atividade de investigação, mas continuando aqui. Sim, e então, obviamente, nestes países é impensável, e muitas vezes, e eu fiz este parênteses muito longo, esta introdução ao que vou dizer, porque muitas vezes nestes países menos desenvolvidos as pessoas ambicionam a tecnologia. As pessoas querem começar as casas pelo telhado, não é? Porque acham que uma aquacultura artesanal, subsistência ou comunitária não é uma mais-valia. E porque há um estigma de pobreza, não é? E porque há um estigma de pobreza. Eu percebo isso. Eu fiz um trabalho sobre construção em terra em Portugal. A construção em terra, como tu sabes, era, enfim, aqui na zona de Aveiro usava-se muito o adobe, e depois mais a sul, no Algarve e no Alentejo, a taipa. Os montes alentejanos são em taipa. E há uma onda de recuperação dessas técnicas, mas era dirigida ou por citadinos ou por estrangeiros que queriam recuperar montes e queriam recuperar daquela forma, porque os locais, quando queriam fazer as suas casas, não queriam ir taipa, isso era os avós, isso era quando eram pobres, não é? E eles estão melhores na vida. Portanto, há um estigma de pobreza que certamente se aplica também aqui e portanto essa ambição, essa vontade, não é? Precisamente. E depois muitos projetos obviamente dão o que as pessoas querem, que é tecnologia. Só que esta tecnologia rápida era quase, passo aqui a comparação abusiva, era quase como irmos correr com um Ferrari ou com um Porsche no Rally Paris-Dakar, não é? Não funciona. Sim. Funciona muito bem, mas em cenários diferentes. E então é preciso convencer as pessoas de que há uma necessidade de formação, capacitação técnica, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de metodologias que nos levam a um processo. E se tentamos fazer tudo para hoje, o resultado é o que se tem visto nas últimas décadas, é que há investimento que depois não tem consequências. Ou não tem as consequências que poderia ter. E esta questão da simplificação e como deste muito bem esse exemplo também dessa técnica de construção, isto espelha bem o que são estes fenómenos culturais, e nós também passamos e continuamos a passar por eles noutros âmbitos, e de facto as pessoas legitimamente, não é? Porque quando têm acesso à televisão ou à informação, veem cenários que ambicionam e que acham que é o cenário perfeito, muitas vezes esquecem-se que têm uma coisa, ou podem ter uma coisa, que é tempo, que é uma coisa que nós não temos, infelizmente, para
usufruir com os nossos, com a família, Sim. com os amigos. Como é que foi a mudança de Moçambique para Angola e São Tomé? Há diferenças ou o facto de serem também países africanos e de expressão portuguesa tornou tudo mais fácil? Como é que foi? São diferentes, são muito diferentes. Moçambique é um país enorme e tem diferenças enormes entre o norte e o sul. A questão da lusofonia pode ser a ponte, mas como eu falei no início da nossa conversa, é um mito também, porque Maputo tem excelentes escolas, as cidades grandes, as capitais das províncias têm boas escolas, as pessoas falam português, mas depois estas zonas são esquecidas e ninguém fala português. E aqui também, em jeito de recado, a cooperação devia ir para além de Maputo, porque é muito bonito ficar confortavelmente instalado em Maputo e dizermos que cooperamos, mas desafiava os nossos responsáveis máximos, se querem cooperar, visitem o terreno, vão ao terreno, para perceberem o que de facto... Isso aplica-se também a São Tomé e a Angola? Também se aplica em São Tomé. São Tomé é um caso diferente, porque é um país pequeno, claro, exatamente. Obviamente. A realidade é mais uniforme, não é? A realidade é mais uniforme, as pessoas falam português, é um país onde não existe insegurança, não é? Existirá aquele delito que, como existe em qualquer país, claro. Mas é um país do qual eu também gosto. Não me peças para dizer qual é que o meu preferido, que eu não vou... Depois em off sim. Angola é diferente também, em alguns aspectos está num estágio de desenvolvimento mais avançado que em Moçambique, noutros não, mas são desafios completamente diferentes e gosto destes três países. Angola surgiu também através da orientação de alunos de mestrado e de doutoramento, e depois vão-se criando laços e vão surgindo ideias e vamos trabalhando através da colaboração também com o Ministério das Pescas, com as direções nacionais. Mas a ideia base é a mesma, é levar projetos de aquacultura comunitária para estes locais. Exatamente, e participar e depois fazer projetos que contemplem todas estas questões de fundo. A aquacultura, como qualquer atividade económica, assenta, na minha opinião, em três pilares muito importantes, que é o pilar económico, não é? Porque se não for rentável, claro. E o rentável nem precisa ser monetário, se não for rentável... se não produzir alimento para as pessoas. Produzir alimento não justifica. Mas também há uma certa rentabilidade, ou seja, para além da questão da subsistência das famílias, eventualmente também tens algum excesso de produção que podes vender nos mercados locais. Precisamente. Não é? E neste projeto, liderado pelo ZSL, voltando outra vez ao norte de Moçambique, havia um trabalho social muito importante e a introdução do conceito de poupança, de comercialização. Troca por dinheiro ou troca por outros bens. Sim. E a poupança e o investimento, para semear aqui o tal conceito de futuro. Sim. e de semear planeamento. Para colher mais à frente. A parte social, que é o segundo pilar para além do económico, e tentamos muitas vezes, ou na maior parte das vezes quando é necessário, quando isto não surge de forma natural, colocar ou constituir equipas em igualdade de género, juntar homens e mulheres a trabalhar na mesma equipa. Há uma discriminação muito forte e há uma discriminação, as mulheres nestes países são muito discriminadas. Exatamente. E isto é também algo que tem que ser feito com alguma subtileza e com alguma cautela, mas é importante e é um ponto assente. Mas por outro lado, essa questão do empoderamento das mulheres é muito importante, porque elas, ao poderem levar a comida para casa, ou poderem levar algum dinheiro que venderam no mercado para casa, estão a reforçar também a sua posição dentro da família, não é? e dentro da comunidade. Sim, sem dúvida. E depois tem outro papel muito importante, que é o facto de serem mães e criarem os filhos nas idades em que são mais suscetíveis e dependentes a nível nutricional e não só. Portanto, isto é importantíssimo. E depois o aspecto ambiental, que é o terceiro pilar, portanto, e aqui podemos encontrar designações diferentes para estes três pilares, mas basicamente é isto: economia, sociedade e ambiente. E se não houver um equilíbrio entre estes três pilares ou vetores, dificilmente um projeto pode ser desenvolvido de forma sustentável. Ou seja, a questão da sustentabilidade que tanto falamos, não é? Aqui se desenvolvermos um projeto tendo em conta estes três aspectos importantíssimos, acho que facilmente conseguimos utilizar os recursos, não pondo em causa a utilização dos mesmos por gerações futuras.
surgiram-te dificuldades, só para encerrarmos este tema e passarmos aqui para o tema que eu também trazia aqui, que quero falar contigo sobre corais, mas para encerrar este tema, queria-te perguntar, surgiram-te dificuldades inesperadas em algum destes, enfim, já falámos há pouco do caso do Cabo Delgado, mas não estava a pensar em algo tão drástico, não é? Mas em Angola, em São Tomé, em Moçambique, surgiram-te dificuldades inesperadas, como aquela que contaste há pouco das ostras, por exemplo? Sim, diariamente. Tive uma sorte, ou vantagem, ou o que queiram chamar-lhe. Nunca tive qualquer tipo de problemas de insegurança ou de tensão com pessoas em nenhum destes 3 países. Tenho amigos que considero muito nestes amigos, pronto, os amigos nós consideramos muitos, eram sublinhado. Tenho amigos nestes 3 países e tive essa sorte de ser muito bem tratado e muito bem recebido e acarinhado nos locais por onde passei em África. Portanto, a nível humano e social, os sentimentos e as recordações são os melhores. Depois, a nível técnico, sim, o improviso, apesar de eu falar há pouco o planeamento é importantíssimo, é importante para termos ali um guia e para não desviarmos muito, foco, não é? Exatamente. Porque o improviso e a flexibilidade têm que imperar e devemos ter essa consciência, e recomendo a jovens cientistas, mais jovens que eu não me considero cientista, também aqui um parênteses, não é? Eu acho que sou uma pessoa que faço a ponte, faço alguns ensaios, desenvolvo algumas experiências e depois faço a ponte e a aplicação prática destas questões. Era isso que eu te ia dizer, o teu trabalho, como estivemos aqui a ver, é eminentemente prático. Tu alias a investigação com a sua aplicação ou com as suas várias aplicações, e isso reflete-se também hoje em dia na tua função atual. Em que é que tu trabalhas hoje? Hoje em dia eu fiz uma pausa no meu contrato de investigador na Universidade de Aveiro, continuo ligado à Universidade de Aveiro e ao CESAM. Neste momento sou diretor de operações e diretor de inovação e desenvolvimento numa empresa que é a Research, que faz desenvolvimento de produtos e investigação em aquacultura. Portanto, acaba por ser também uma empresa muito direcionada para o desenvolvimento de produtos, para a otimização de processos, e trabalhamos com organismos aquáticos, desde crustáceos até peixes, também lófitas. Lófitas é o quê? Por exemplo, cultivamos salicórnia, que é uma planta muito típica aqui da nossa região. E aqui também é um desafio que aceitei com muito gosto e com muito interesse, e surgiu numa fase em que surgiu nos meus 40 anos, não é? Em que eu pensei, ok, isto eu tenho que tomar aqui se calhar novos rumos para ver, para ver como é. Já tinha tido anteriormente uma ligação às empresas entre a licenciatura e o trabalho que desenvolvi na Universidade do Algarve e depois o início do doutoramento na Universidade de Aveiro, e agora aceitei este desafio que está a ser muito interessante, e eu acho que estes desafios acabam por alimentar de certa forma e é importante este fluxo entre a academia e o meio empresarial. É importantíssimo. Eu não quero tirar aqui a importância à ciência fundamental. Não, sem ciência fundamental, sem ela não há avanços, claro. Exatamente, mas acho que esta ponte entre a ciência fundamental e a ciência, e depois o mundo real, através da ciência aplicada, se quiser chamar-lhe ciência, acho que é importantíssima, porque, e na opinião pública, e eu digo isto pela amostra familiar e dos amigos próximos que não fazem parte da academia, as pessoas têm muitas vezes uma ideia de que todo o dinheiro que é investido em ciência, depois as repercussões práticas ou as aplicações práticas perde-se. De facto, é assim, porque a investigação aplicada não corre tudo bem à primeira. E consome muitos recursos. Mas sem ele também não é possível avançar. Precisamente. E aqui eu tenho uma opinião muito vincada em que a ciência em Portugal é subestimada e deveria ter uma atenção mais
eu estou a tentar procurar aqui um termo politicamente correto, mas uma atenção maior. Uma atenção maior, exatamente. Mas de alguma forma, apesar desta tua função hoje em dia no meio mais empresarial, continuas ligado aos corais, que são, eu sei que são também uma das tuas paixões e interesses académicos. Continuas ligado ao tema dos corais? Sim, o meu doutoramento foi... Sim. Desenvolvi o doutoramento em aquacultura de corais tropicais. Uhum. Curiosamente, Moçambique surgiu primeiramente por esta ligação com os corais, e os recifes de coral de Moçambique são, de facto, extraordinários a nível de biodiversidade, apesar de todos os impactos que têm e apesar da degradação. Eu ia começar a perguntar isso, que é, explica-nos lá o que é um coral e quais é que são as ameaças que hoje em dia recaem sobre esse tipo de habitat. Sim, um coral é a designação comum para um conjunto de organismos diferentes, diversos, mas basicamente um coral, e concretamente na região, ali na faixa tropical e subtropical, é o organismo que vai formar a base dos recifes de coral. Informalmente, ou de uma forma assim muito simplista, podemos dividir os corais em corais duros, que do ponto de vista de estrutura do recife são os mais importantes, porque conseguem formar, apesar de serem invertebrados, conseguem formar uma estrutura de carbonato de cálcio que dá sustentação à colónia. Uhum. E que depois, quando os corais morrem, este carbonato de cálcio fica, e o carbonato de cálcio não é nem mais nem menos do que a estrutura mineral. Uhum. que vai dar o formato ao recife, as rochas, não é? Sim. E que depois de degradado e desfeito por ação das ondas, por ação de peixes, por ação, etc., vai formar a areia, aquela areia branquinha que nós associamos às praias tropicais. Uhum. Que também tem a Sim. base de carbonato de cálcio. Portanto, estes corais duros são importantíssimos. Porquê é que são importantes? São importantes pela estrutura que conferem ao recife, e os recifes de coral são ecossistemas muito biodiversos. Eu acho difícil fazer uma comparação, mas são muitas vezes comparados às florestas tropicais. Uhum. Porque fornecem direta e indiretamente uma série de serviços a várias espécies, incluindo o homem. Uhum. O homem tira rendimento dos recifes de coral para subsistência, desde o turismo até à pesca, porque os recifes de coral são muitas vezes berçários. Uhum. de espécies, são muitas vezes locais de reprodução de muitas espécies, conferem proteção às costas também, porque protegem as costas da erosão e da ação das ondas. O turismo também é algo muito importante associado aos recifes de coral. Portanto, os corais têm aqui uma importância como os organismos que dão estrutura a este ecossistema, uma importância enorme. Os corais depois são animais, animais esquisitos porque não têm olhos, e eu acho que todos os animais que não têm olhos são um pouco esquisitos. Portanto, têm uma boca, têm partilhas das crenças africanas sem olhos, não. Sem olhos, mas estes corais estão muito ameaçados, não é? Estes corais estão muito ameaçados. Desde logo por causa do aquecimento global? Exatamente, o aquecimento global associado à poluição, associado muitas vezes à predação do homem, neste caso. Exatamente, aspectos como a pesca destrutiva que contribui de uma forma muito impactante para a destruição deste habitat. Pesca de arrasto, acima de tudo. Pesca de arrasto, a pesca com dinamite, a pesca com cianeto. Aqui muitas vezes o cianeto usado como forma de capturar os peixes que ficam meio anestesiados, atordoados, para depois serem usados para a aquariofilia. Uhum. O mercado da aquariofilia, que também continua a depender em parte de organismos selvagens. Portanto, continua a roubar, digamos, a natureza para trazer para o cativeiro. Precisamente, por um capricho do homem. Eu fui aquariófilo durante muitos anos e acho que a aquariofilia é um hobby interessantíssimo, e os aquários públicos têm um papel muito, muito relevante na educação. Claro. E acho que isso é inquestionável. No entanto, acho que, exceto estes casos de aquários públicos, com este objetivo muito concreto de educação, portanto, os aquários privados que as pessoas têm em casa não deveriam ter organismos selvagens. É a minha opinião atual. Mas por isso é que estás a desenvolver este trabalho com os corais, porque o que tu estás a fazer é cultivar corais. Sim, a aquacultura de corais. Agora, na Research não temos este objetivo ainda. Mas certamente que o vais levar para lá, mais tarde. Talvez. Mas o objetivo da aquacultura de corais passa por fornecer organismos, como eu referi, são animais, mas são animais muito, muito peculiares, porque podem ser reproduzidos de forma assexuada
por fragmentação, como as plantas, por exemplo. São animais que fazem fotossíntese, os corais fotossintéticos, que são uma grande parte das espécies tropicais, porque vivem em simbiose com micro-organismos que são dinoflagelados, são algas muito, muito pequeninas, microscópicas, unicelulares, que fazem fotossíntese e vivem dentro do próprio coral. E depois há aqui um mecanismo de simbiose, ou seja, o coral fornece um determinado número de condições às zooxantelas, nutrientes, proteção, etc. E as zooxantelas contribuem. Zooxantelas é o nome comum destes micro-organismos. Contribuem com os produtos da fotossíntese, que têm uma componente muito importante na nutrição do coral. Quando os corais branqueiam, aquele chiviamento ou branqueamento, é precisamente a perda destas zooxantelas, a expulsão por parte do coral. E tu consegues reproduzir tudo isso em aquário? Sim, nós conseguimos reproduzir. Isto iniciou durante o meu doutoramento. Entretanto, no Ecomar temos também uma sala destinada à produção de corais. Temos um aquário de exposição muito interessante. Eu sei, já ouvi. Com várias espécies de corais. E aqui os corais podem ser, sendo também uma espécie de baixo nível trófico, em países tropicais, podem ser uma fonte de rendimento muito interessante, porque podem ter uma aplicação económica para a extração ou a prospecção de compostos bioativos, principalmente os corais moles, são os tais que não têm aquela estrutura de carbonato de cálcio, que através do processo evolutivo de milhares de anos desenvolveram a capacidade de produzir moléculas que têm diversas aplicações ou podem ter diversas aplicações. E portanto, parte do teu estudo debruça-se também sobre esse tipo de moléculas. Também aí, sim, porque a prospecção que é feita baseia-se em grande parte em corais selvagens, que são apanhados diretamente da natureza. A aquacultura pode surgir aqui como uma forma sustentável de fornecer exatamente estes corais para estes Estamos a falar aqui, por exemplo, da indústria farmacêutica? Indústria farmacêutica, indústria cosmética. Estas moléculas têm muitas vezes propriedades antibacterianas, antivirais, e podem ser muito, muito interessantes e servir de base depois a futuros medicamentos para doenças para as quais ainda não existe. Isto pensar sempre no futuro, não é? Não é bem já não é de toda a minha área de desenvolvimento de medicamento, mas poderíamos contribuir. Mas crias as condições para que alguém possa fornecer a matéria-prima, precisamente. Depois, a aquariofilia, como já falei, o fornecimento de corais para o mercado da aquariofilia, que é um mercado importantíssimo e que movimenta muitos milhões de dólares. Depois, também a questão do repovoamento, ou seja, eu aqui não acredito muito no repovoamento. O repovoamento é a colocação de corais em recifes que estão ameaçados. Portanto, ou seja, de corais nascidos na aquacultura, nascidos em cativeiro, em aquário, para o meio selvagem, para zonas onde tradicionalmente existiriam corais e eles estão degradados. E estão degradados. Mas aqui o problema que se coloca, e há um investimento grande e muito desenvolvimento de investigação. Seria um fechar de ciclo, não é? Exatamente. Mas, de facto, esta questão do repovoamento, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não surte nenhum efeito benéfico, porque se as condições não são boas e se os corais que lá viviam estão a morrer, é porque alguma coisa de errada se passa. Então mudamos isso ou não vale a pena? Exatamente. Mas existem duas vertentes interessantes, ou uma que depois pode gerar outra, que é o desenvolvimento em cativeiro de espécies mais resistentes a determinados aspectos, por exemplo, ao aquecimento, a algum tipo de poluição, e então podemos desenvolver... É esse o caminho que estás a seguir? É esse o caminho, desenvolver, entre aspas, super corais, que possam depois resistir, e aqui a nutrição heterotrófica, que é, ou seja, o coral vive da fotossíntese, mas também ingere alguns alimentos. E também temos feito algum desenvolvimento nesse sentido, de encontrar alimentos que possam ser fornecidos, que melhorem aqui a condição do coral e que permitam depois que este transporte... Consiga resistir a condições naturais mais adversas. Precisamente. E depois, os recifes artificiais, não são recifes de plástico, são recifes que são construídos em cima de bases artificiais, que podem ser cimento, podem ser navios afundados. E a dar esse exemplo, em Portugal já nos aconteceu. Exatamente. Afundarmos alguns para Exato. Para isso. Depois existem locais que têm potencial ou têm condições a nível das características dos parâmetros da água ótimas para o desenvolvimento dos corais, condições de luz adequadas ao desenvolvimento de corais fotossintéticos, mas porque não tiveram ali um substrato
inicial, um arranque não tem ali um recife. Mas estes recifes podem ser desenvolvidos e podem ser utilizados pelo turismo, podem ser utilizados depois, colonizados por outras espécies, e podemos criar aqui outro tipo de estruturas que complemente as estruturas naturais. E aí pode haver, de facto, um interesse, e temos feito algum trabalho nesse sentido. Rui, era com essa nota positiva dos teus super corais que encerrávamos esta edição da Ciência com Impacto, dedicado à aquacultura de subsistência e agora, nesta parte final, aos corais em aquacultura. Queria-te agradecer muito por teres vindo aqui, por teres partilhado connosco durante esta quase uma hora a tua experiência, o teu saber e o teu conhecimento. Muito obrigado, Rui. Eu é que agradeço, Paulo, foi um gosto e desejo muitas felicidades para o programa, que considero muito interessante e, mais do que interessante, importantíssimo, para fazer também aqui, e vocês fazem muito bem esta ponte entre o que é feito a nível de ciência, para explicar às pessoas e para que chegue ao público geral que, de facto, por vezes, conseguimos ter alguns efeitos práticos. Muito obrigado. Na atividade que desenvolvemos. Muito obrigado, foi um Rui. gosto. Obrigado. E nós despedimos. Ciência com Impacto regressa brevemente com mais uma nova edição. Muito obrigado.